A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no nosso 6º vídeo. Estamos falando das práticas do passado que trazem consequências espirituais hoje. Estamos falando da idolatria, do culto aos ídolos, através dos pactos e dos rituais. Temos nosso texto base, o livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 2, onde Deus se revela a Israel no Monte Sinai, o Deus Todo-Poderoso que tirou Israel da terra da escravidão. Começa dizendo assim, Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então Deus se revela, dizendo logo diretamente, não tenha outros deuses diante de mim, não faça imagem de escultura representando esses deuses, não preste culto, não se envolva com esses deuses. Mais adiante, a Bíblia, no livro de Deuteronômio, ainda para confirmando essa palavra de Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28, nos fala da seguinte maneira: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que não conhecestes. Então está bem claro aqui o texto de Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 26, quando fala que a bênção é em decorrência da obediência à palavra de Deus, e porém existe a maldição, que a maldição ela surge quando a pessoa desobedece a Deus, se desvia do caminho estabelecido por Deus e segue outros deuses. Então, a maldição espiritual é consequência dos pecados espirituais. Pecado espiritual é todo envolvimento com práticas espirituais contrárias aos princípios de Deus. Os pecados espirituais são basicamente a idolatria, a feitiçaria e o ocultismo. Mas aí vocês podem estar pensando ou comentando que essa ordem de Deus foi na antiga aliança com Israel. Mas hoje nós estamos debaixo da aliança do sangue de Jesus, na época da graça. Então nós vamos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, enviando uma carta à cidade de Corinto. Ele diz da seguinte maneira, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, fala assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel. Os que comem do sacrifício não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que um sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e 21. Eu digo que aqui o texto bíblico está sendo mais direto, dizendo que os ídolos são demônios, que se envolver com os ídolos está se envolvendo com demônios. A idolatria é dar atributos divinos a qualquer objeto, coisa ou pessoa, como se fosse Deus, e adorar. É a adoração a ídolos, é o envolvimento com ídolos, e o texto bíblico aqui está claramente dizendo que é envolvimento com demônios. Vemos também a nova aliança no livro de Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 28, onde os apóstolos estão reunidos justamente nessa transição entre a antiga aliança com Israel e a nova aliança com Jesus Cristo. Fala assim o texto bíblico a partir do versículo 28.
Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então aqui os apóstolos, na direção do Espírito Santo, estão dizendo que as pessoas devem se abster da comida sacrificada a ídolos. A comida sacrificada, juntamente com a bebida sacrificada oferecida, são rituais que vinculam as pessoas a demônios. Há também rituais com roupas, com colares, adereços, joias, que são oferecidas a entidades. E quando as pessoas usam, elas se envolvem também. Há também os rituais de consagração, que são rituais com círculo de pólvora, com baforada de cachimbo, de charuto e cigarro. Há os banhos de folhas, de erva, de sal grosso. São rituais que envolvem as pessoas com os espíritos malignos. Há as danças, as músicas que são adorações a entidades. Há as transferências, quando a pessoa impõe as mãos através de passes, benzimentos ou rezas. E nesses locais onde se invocam mortos, onde tem culto mediante comidas sacrificadas, pessoas que entram em transe, basta visitar, consultar ou fazer pedidos que já está se envolvendo com as entidades que são reverenciadas nesse local. Muitos rituais aparentemente inofensivos são comandos dados no mundo espiritual em relação àquela pessoa ou família apresentada. Cada ritual tem um significado. Todo ritual feito em lugares fechados ou em que a pessoa é induzida a se vestir, a dançar, a beber ou comer, torna-se também cativeiros espirituais. A pessoa fica presa, cativa às entidades que estão dominando esses lugares. Muitos crentes estão ainda manipulados por espíritos malignos que foram invocados através de rituais feitos no passado. O diabo, ele tenta formar pactos visando levar as pessoas a fazerem compromissos e juramentos que mais tarde se revelam como verdadeiros laços e fontes de sofrimento. Então o diabo leva a pessoa a fazer pactos. E aí você pode perguntar, mas o cristão, que é nova criatura, pode ainda estar sofrendo em decorrência de pecados e pactos? Sim, mas eu quero fazer aqui a diferença entre pecados e pactos. Eu vou explicar a vocês através de um exemplo. Digamos um jovem com o nome X. Esse jovem, ele comete pecado deliberado. Ele é ladrão, ele furta, ele faz assalto à mão armada. E aí, nessa prática, ele fica com medo. E aí ele procura uma casa dessa, um local desse, para fazer um ritual, para que o corpo dele fique fechado, guardado, ele possa continuar nessa prática de roubo, de furto e assalto e não ser morto. Então ele procura esse local, se envolve, faz juramentos, toma banhos, sacrifica animais, derrama sangue, fica em quarto trancados em torno de 21 dias, faz uma série de rituais e agora ele tem um pacto com essa entidade que diz para ele que está guardando o corpo dele e ele não será morto. E aí esse jovem aceita Jesus Cristo, ouve o Evangelho e aceita Jesus Cristo. E aí ele para a prática do pecado, de roubar e de furtar, se torna uma pessoa honesta. E a palavra do Senhor diz: o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então ele alcança a misericórdia, passa a viver como cristão, mas o que acontece? O pacto que ele fez precisa ser quebrado. Então muitas pessoas estão sofrendo porque pararam de pecar, aceitaram Jesus Cristo, mas ainda não desligaram os pactos e envolvimentos do passado. Amém? Então, temos a base bíblica do que nós estamos falando sobre a destruição de objetos, a quebra de pactos, também no Novo Testamento, no capítulo 19, versículo 18, que nos diz da seguinte maneira: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18, começa assim: muitos dos que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. Depois eles confessavam suas más obras publicamente.
E também, na sequência, eles iam destruindo os livros que eles utilizaram nas artes mágicas, na prática do ocultismo. Então, além de aceitar Jesus e de confessar, eles destruíam os objetos vinculados às práticas da idolatria do passado. Objetos usados ou levados a locais onde se pratica adivinhação, invocação de espíritos, precisam ser identificados e destruídos, como lenços, roupas íntimas, garrafas com chá, patuais, correntes, braceletes, figas, pedras, amuletos em geral. Quando nós atendemos as pessoas, nós entregamos para ele uma ficha de acompanhamento. Nessa ficha de acompanhamento está relacionado vários objetos que são utilizados nesses rituais e nessas práticas. Objetos também que precisam ser destruídos são os objetos das práticas ocultistas, como baralho, carta de tarô, búzios, roda de numerologia, pirâmide e doença. Tem que ser identificado e destruído. Se a pessoa ainda guarda, mantém isso em casa, nós orientamos que seja destruído, porque isso serve também como vinculação maligna. E quais as consequências as pessoas que se envolveram com esses rituais? Como nós falamos no vídeo passado, isso traz opressão, que é ação maligna na vida da pessoa. Essa opressão pode ser no corpo, pode ser na alma e também nas circunstâncias. No corpo, em forma de doenças e distúrbios orgânicos, como dor de cabeça, falta de ar, dor na coluna, enjoos, pontada no corpo, inchaço no corpo ou na cabeça, desmaios e convulsões. Na alma, a opressão maligna, as forças malignas, tentam se aproximar ao máximo da mente, lançando setas para alterar as emoções e a personalidade da pessoa. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, vai dizendo, embraçando o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno lança setas em forma de pensamentos para alterar a vida emocional das pessoas. As pessoas opressas, elas são irritadas e nervosas, pois eles atuam diretamente no sistema nervoso. Então, além do corpo e da alma, os espíritos malignos atuam também nas circunstâncias. Agem nos acontecimentos que cercam as pessoas no dia a dia, como problemas familiares, financeiros, perseguições a mais em geral. A pessoa fica assim como se o dia não rendesse, as coisas não acontecem, nada produz, nada vai para frente. Eles tentam com isso abalar psicologicamente a pessoa, enfraquecer a comunhão dela com Deus através desse tipo de opressão. E essa opressão, tanto no corpo, como na alma, como nas circunstâncias, se não forem tratadas, se não forem identificadas, leva a um estado de depressão. Tudo isso está previsto na Bíblia, com pessoas que se envolvem com essas práticas, com esses rituais, com essa idolatria. Salmo 115, a partir do versículo 4, nos fala assim: os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles, seja o que fazem e todos os que nele confiam. Então, a maldição da idolatria é que a pessoa se torne tal como ídolo. Há uma permuta de identidade. É por isso que no atendimento, quando nós encontramos com pessoas que se envolveram muito com a idolatria, que participaram de procissões, que carregaram imagens, nós vemos várias pessoas com enfermidades físicas, enfermidade nos ossos, com dores, com peso na coluna, em decorrência da própria palavra de Deus, que diz que semelhantes a eles sejam os que fazem e que todos que nele confiam. Finalizando, a idolatria é toda a crença em falsos deuses. Idolatria é toda forma de culto que exclui o senhorio do Senhor Jesus. Deus não permite a associação com os ídolos ou a qualquer coisa que os representa, como imagens de escultura, gravuras, estampas, roupas e objetos a eles consagrados. No próximo vídeo, nós vamos estar falando ainda da prática do passado, vamos falar de forma específica sobre o aborto. Que Deus e Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.